sempre aprendi que eu tenho que zerar o meu prato. Ele tem que ficar limpo. Só que eu aprendi, por exemplo, com a minha avó, que eu tenho que comer muito para ficar forte. Só que se ficar forte, na verdade, é você alimentar uma obesidade. Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast mais amado por vocês. Agora num novo formato, com um novo nome, né? Onde a gente vai falar sobre saúde mental de uma forma gentil, passando muito conhecimento pra vocês. E claro que eu não tô sozinha, né? Vocês já estão vendo aqui minha nova parceira de podcast, Mayara Queiroz, né, May? Eu agradeço muito você ter topado entrar comigo nesse projeto pra gente falar de saúde mental. Nossas áreas são áreas que se complementam, então a Má super especialista no público infantil, né? Eu aí voltada pra mulheres, né? Público adulto. Então a gente vai estar juntas aí pra falar de saúde mental pra todo mundo, né? Exatamente. Então, unimos as nossas forças, né? Quero começar também agradecendo a Mari por esse convite, né? Por estar aí podendo trazer mais conteúdos, né? De qualidade aí pra vocês da saúde mental. Então, da infância até a vida adulta agora. Exatamente. E hoje a gente já vai começar com um convidado super especial, né? Com um tema super bacana pra compartilhar com vocês. E eu vou deixar a Mayara apresentar um pouquinho ele aí antes da gente começar esse papo. Então, vamos lá. Bom, eu tenho a honra de receber aqui hoje o Wagner, esse convidado super especial aí. E eu vou estar contando para vocês um pouquinho sobre as especialidades que ele tem. Então, o Wagner, ele é pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. Ele já realizou trabalhos importantes tanto na área hospitalar quanto em home care. Ele é especializado na avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, ajudando aí os pacientes a se prepararem mentalmente, né, para toda essa mudança de vida. Ele trabalha também com a cessação do tabagismo, oferecendo suporte psicológico para aqueles que desejam parar de fumar e construir novos hábitos, né? Mais saudáveis. E claro, Wagner também se dedica a mudanças de hábitos, auxiliando indivíduos a transformarem suas rotinas e comportamentos para uma vida mais equilibrada. E além de tudo isso, ele também ministra palestras. Gente, um super convidado, né? Super convidado, e uma coisa Mari, que a gente muito precisa, que é mudança de hábito, na verdade. Exatamente. Né? Porque todos nós sempre tem aquela coisinha que a gente, quero mudar, não tá legal. Exatamente. Né? E assim, eu acho que de uma forma mais individualizada. A gente encontra bastante conteúdo aí de uma forma mais ampla, mas eu acredito que no individual ali, na terapia, eu acho que faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, Wagner, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Eu acredito que esse papo vai ser muito legal. Sim, eu agradeço muito por estar aqui, por aparecer aqui com vocês, começar todo esse processo aí juntos, né? E principalmente falando sobre não só a cirurgia bariátrica, mas também sobre a mudança de hábito em todos os seus contextos. Na questão de parar de fumar também, igual você mencionou. Então, tem pessoas que têm muitas dificuldades, não só na parte emocional, mas também na parte comportamental. Então, a gente consegue juntar as duas coisas ali para poder dar aquele fluxo de entendimento para o paciente e construir metas que sejam realistas. Porque ele consiga realmente ter uma efetividade naquilo. E não algo que, não, vou fazer só por 1, 2 semanas ali e pronto, acabou. Não, vamos continuar aquilo pro resto da vida. Então, nada garante, igual também gosto de falar a questão da obesidade, nada garante que você, emagrecer aquele período, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, tem que ser pra vida toda. Sim. Não é só emagrecer, mas é aprender a manter isso pra vida toda. É uma mudança realmente de hábito, ele é um novo estilo de vida, né, que a Sim. pessoa vai adquirir, né? E eu acho que assim, tudo começa com a nossa mente. Sim. Né? A gente precisa fortalecer realmente, né? Estruturar, ter isso de uma forma mais completa para que a gente consiga realmente manter esse hábito, né? Porque assim, começar é muito fácil. Mas o manter, a gente precisa de cuidado e tomar. Exatamente. Aí Ainda mais pelas dicas, ideias que a gente tem hoje com rede social e tudo mais. Então, muita informação é Exato. jogada, mas nem tudo a gente absorve da forma que deveria. Então, às vezes, eu olho um influencer ali que tá... Nossa, a minha rotina tá super certinha, eu como regradinho, me alimento muito bem. Só que você não vê atrás. Você não vê o outro lado da moeda. verdade. Você só vê o que a pessoa tá mostrando. E aí você vai acreditar naquela falsa ideia de que é assim. Essa é a realidade, assim que funciona. Só que quando eu vou tentar acrescentar na minha vida, isso não encaixa. Por quê? Exato. Eu tenho 2 trabalhos, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho um monte de coisas ali. E eu não tô olhando pra isso, eu tô olhando só pra mudança. E aí, quando a gente tem esse acompanhamento psicológico em conjunto, a gente traz para essa realidade. Qual é a sua realidade hoje? O que você pode realmente fazer de diferente, que você quer fazer, do porquê que você quer fazer aquilo, e o que dá pra gente mudar? Né? O quanto você está aberto a essa mudança também. Porque às vezes, não, quero mudar, mas você tá aberta para mudar mesmo?
Né? O quanto que isso Exato. vai precisar impactar na sua vida, que vai trazer essa mudança de alguma forma. Porque não é tudo lindo, maravilhoso, fluido. Tem os seus desafios. Exatamente. Os altos e baixos, né? Muito. E assim, uma das coisas que a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, quando a gente fala de pessoas que vendem essa mudança de hábitos, é porque, na verdade, é o trabalho da pessoa vender aquilo, né? Então, a pessoa, ela trabalha se divulgando para aquilo. Ela trabalha para uma marca, ela é influencer de alguma coisa. Então, ela vai mostrar aquilo porque é o trabalho dela. E, às vezes, a pessoa, ela quer encaixar o trabalho da outra na realidade dela. Só que, como você falou, viu, tem 2 empregos, tem filho, tem casa, tem um monte de coisa. E aí, quando não consegue, se sente frustrada. E aí, acontece até o descontar, né? Na comida, né? E ir para outro lado, né? Sim, exatamente isso. Então, aí onde a pessoa tá beliscando o dia a dia e nem percebe, não, só uma coisinha aqui rápida. E aí quando vai ver, fez várias refeições no dia. E aí, não, mas eu não costumo comer muito. Porque as pessoas acham, a pessoa engordou porque ela come muito. Mas não é porque você faz, por exemplo, pequenas refeições em grandes quantidades. Não é só isso. Mas é também de você ficar beliscando ao longo do dia todo. Né? E às vezes você nem percebe. Não, eu só levei uma frutinha aqui, mas levei um docinho ali. No meu trabalho vendem, sei lá, uma trufa, alguma coisa. Eu vou lá e pego. Então, eu vou pegando. E aí, quando eu vou ver, eu tô fazendo isso todo dia. Mas é só hoje, só hoje, só hoje. Só que só hoje é um pastel, só hoje é uma pizza, só hoje é isso. E vai. Então, você vai se permitindo muitas coisas e você nem percebe. Você tá no modo automático. Então, eu sempre falo, saia do modo automático. Perceba aquilo que você tá fazendo. Porque se você não aprende a se regrar, não é o ambiente que vai parar para aí você começar. Então não existe um momento perfeito para você começar essa mudança. Começa agora. Faz naquilo que você tem. Não, eu vou esperar entrar segunda-feira para eu começar. Não, começa Tem agora. muito isso, né? A segunda-feira, o começo do mês. Agora que a gente tá no segundo semestre, então, esquece, né? Agora Porque já passou, o ano acabou, né? O ano já acabou. A gente já tá aí encaminhando pro Natal daqui a pouco, né? Já nem tem isso exatamente. mais, né? E são esses hábitos, Wagner, assim, acho que você pode explicar melhor pra gente, que fazem com que a pessoa entre numa obesidade, muitas vezes, né? Como que é esse viés aí psicológico com relação a isso? Sim. Assim, a obesidade, até para a Organização Mundial da Saúde, fala que a obesidade ela é multifatorial. Então, ela vem de diversas formas. Pode ser de um tratamento intenso que a pessoa passou, principalmente pelos maus hábitos alimentares da pessoa, os impactos emocionais. Às vezes a pessoa entrou num quadro depressivo, ou ela não conseguia comer, ou ela comia demais. Então, são coisas muito naturais no dia a dia que acabam impactando na questão do peso. Né? Aí questão de absorção, falta de nutrientes, um monte de coisa. Então, e a pessoa às vezes procura o profissional, tanto da área da psicologia, nutrição, médicos e afins, só quando está no auge do problema. E não para prevenir. Então muita gente não está prevenindo, muita gente está querendo cessar fogo. Não, eu tô passando uma... então agora eu vou no médico, agora eu vou procurar uma ajuda. E aí vê, eu tô com diabetes, eu tô com pressão alta, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu preciso passar por uma cirurgia. Então, espera muito tempo para buscar essa ajuda. E é uma coisa que desde cedo a gente já tem que ser estimulado. Então, igual você falou, a parte da psicologia infantil, né? É de estimular isso muito. Até mesmo na questão dos pais ali, A alimentação, desde cedo, já tem que ser aquela coisa cuidada. Exato. Não, a gente tem que comer tudo certinho, vamos priorizar coisas que são mais nutritivas, alimentos que são para ajudar você muito mais. Eu acho que até assim, né? Eu já ouvi essa frase, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Né? Eu acho que assim, hoje, né, eu tenho um pequeno, né, que eu cuido muito da alimentação dele, né, e, assim, tento priorizar bastante isso. Agora, né, e assim, como você falou, a gente tem muito hábitos de o dia todo tá beliscando, o dia todo, até mesmo achar que a criança tá com fome o dia todo. E não é assim, né? A gente tá tudo bem a gente comer naqueles horários específicos, né? Porque senão a gente acaba alimentando isso já na infância. Eu não sei se tá com fome, então come um biscoito. Eu não sei se você tá com fome, come isso. E aí a hora que a gente vai ver, já virou uma bola de neve, né? Sim, Exato. E fora a questão da recompensa também. Então, se você fizer a lição de casa, eu te dou um doce. E aí, aquele doce que a criança escolhe. E ela vai escolher, às vezes, o que é mais brilhoso pra ela, o que é mais gorduroso. Só que ela não tem a noção, é doce. Exatamente. Então, ela vai começando a conhecer isso ao longo da vida. E até a mesma questão da nossa saciedade. Muita gente hoje, você vai conversar e a pessoa... eu acho que é quando eu tô, né? Com a barrigona cheia ali, tô estufado. Verdade. E não é. Você já passou daquele limite que o seu corpo aguentaria. Então, você tem que chegar naquela sensação de preenchimento. Preencher o meu estômago. Eu não estou com aquela sensação de ou palpitação, ou tremedeira, alguma coisa assim, que a fome traz pra gente a sensação física. Então, ok, sou tranquilo. Porque você pode perceber, quando você diferencia a fome emocional da fome fisiológica, a fome fisiológica ela traz vários sintomas físicos pra você. Você fica a barriga roncando, você fica às vezes... Tem até aquelas vezes quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente tem uma leve ânsia, né? Aquele mal-estar. Então isso acaba vindo.
Já no comer emocional isso não acontece. Né? Por quê? Porque você escolhe aquilo que você quer comer. Então, por exemplo, se eu colocar pra você aqui um prato, você fala, eu tô com fome. Eu colocar um prato de arroz, feijão, carne aqui pra você. Você vai comer? Não, eu vou comer porque eu tô com fome. Agora, se eu colocar agora pra você e você quer comer, por exemplo, um doce, você fala, não, mas não é isso que eu quero. Ai, verdade. Aí você já começa a identificar isso, que é Entendi. diferente. Então uma é pessoa assim que outra. a gente começa a identificar essa questão da fome emocional. Sim, é um dos caminhos pra você ir percebendo. Então, sempre quando Legal. você vê que você tá escolhendo muito, que alguma coisa tem. E aí você precisa fazer essa avaliação. Aí você tem que fazer essa avaliação, como que tá a sua rotina ali? Foi uma rotina que foi estressante, foi muito difícil, ou tá tudo caminhando muito bem, mas será que eu não tô pensando em alguma coisa que Geralmente ou isso está acontece para no final do acontecer, dia, né? ou já esteja acontecendo? Então esse movimento ansioso, não que a gente come só pela questão da ansiedade, mas às vezes eu posso estar triste, eu posso estar irritado com alguma coisa, passei por alguma coisa, ou presenciei alguma coisa, então alguma coisa pode estar acontecendo ali dentro. Então você vai avaliando isso. Porque, claro que também assim, se você não se alimentou o dia inteiro e chegou à noite e você quer comer uma coisa diferente, pode impactar numa forma tanto física quanto emocional, porque você ficou muito tempo sem comer. Então o seu corpo ele tá pedindo nutrientes para você. Então se você fica esse tempo todo, pode ser que vincule uma coisa a outra. Mas quando você pensa, nossa, eu vou chegar em casa, eu sei que na geladeira tem um arroz, eu vou esquentar, vou fazer um feijão, isso aqui. Então você vê que é realmente o seu corpo que tá te pedindo. Sim. Porque você já seleciona coisas que já estão disponíveis ali pra você, né? No sentido mais organizado, né? Mais assim, de saciar essa fome. Agora, quando é emocional, você vai pensar, acho que hoje eu vou comer um lanche. Acho que hoje dá pra ser uma pizza. Né? E querendo ou não vou dizer que, nossa, super prejudicial a fome emocional. Depende. Porque depende do quanto você tá se direcionando pra isso e a frequência com que você faz isso na semana. A toda semana ou todos os dias eu tenho que ter um lanche ali? Não, né? Por quê? Porque vai chegar um ponto que você vai começar a ganhar peso por conta dessa rotina que tá sempre só absorvendo coisas que vão gerar uma gordura que vai ficar alojada no seu organismo. E se você não pratica atividade física, aquilo vai se permanecer mais ali por mais tempo. Sim. Então por isso que tem que ter essa regulação e esse equilíbrio das coisas, né? Sim. E a pizza de sexta-feira à noite, depois daquela semana cansativa, que a gente fala assim, mas eu mereço, sabe? Eu mereço comer um negocinho, né? Então, E né? aí é nessa de merecer comer um negocinho. É. que Já começamos começa, aí né? com vários insights, né? Não, com vários, daí um tapa na minha Várias cara. coisas pra gente pensar. Eu Tapa tava na nisso minha também, eu já cara. tava aqui, misericórdia. Eu só como pelo emocional, tô achando. Sim. Até a técnica do Mindful Eating, né? Que é bem legal da gente poder utilizar, que é assim, é você comer com atenção plena. Então você prestar atenção naquilo que você está comendo. Então, eu vou sentar, como se fosse um ritual. Senta na frente ali, arruma o seu prato, organiza os talheres, deixa tudo certinho. E aí você vai começar a organizar o que você vai colocar no seu prato. Então você vai colocar uma determinada quantidade ali. Um acompanhamento nutricional ajuda muito a você saber também as quantidades adequadas. Então você vai colocar aquela quantidade ali, tá? Eu vou olhar para o meu prato, vou ter aquele momento daquela experiência alimentar. Ah, mas eu tenho que fazer isso todo dia? Depende. Se às vezes você está treinando, é legal que você faça todos os dias. Mas depois se torna um novo hábito, porque você mudou aquilo pela frequência que você está fazendo. Então você presta atenção ali e aí você começa. Dá a primeira garfada, você sente o cheiro ali da comida e aí você coloca o garfo na boca com a comida e você vai mastigando lentamente. E nessa você vai brincando com a comida na sua boca. Você vai sentindo o gosto, a textura, né? Ah, aquilo tá mais doce, tá mais salgado, tá uma textura mais lisa, tá uma textura mais áspera. É engraçado que a semana passada uma paciente falou, nossa, eu sempre comi rúcula, mas eu nunca senti o gosto. Daí eu falei, por quê? Porque você sempre tá comendo correndo, né? Sim. E outra coisa também que acho que hoje vem sendo muito comum, né? Não é um hábito bom, mas acho que vem sendo muito comum o comer sobre telas. Né? Sempre Sim. tem alguma Ou você coisinha tá pra com o assistir. celular, ou você tá com o tablet, É. ou você tá na televisão, né? Eu acho que isso também, com certeza, aí deve influenciar muito, né? Sim, com Wagner? certeza. Porque atenção plena, a gente fala isso, pra você ter a plena consciência daquilo que você tá fazendo ali. Então, se eu estou parado, estou me alimentando, eu não estou me alimentando e assistindo alguma coisa. Então, tem que ser uma coisa só focada na alimentação. Porque daí é onde você vai perceber os seus sintomas físicos, os sinais físicos do seu corpo, realmente. Então, qual o momento que eu sei que eu tenho que parar de comer? É só quando o meu prato tá vazio, mas se eu coloquei um monte de comida? Porque daí entra aquilo que a gente falou lá na infância. Se eu sempre fui ensinado, não, você tem que comer tudo. Só que às vezes a gente pode ter aquela vozinha que você tem que comer bastante para ficar forte. Então, você vê que tem muita coisa cultural aí na família também que influencia hoje. Então, eu sempre aprendi que eu tenho que zerar o meu prato. Ele tem que ficar limpo. Só que eu aprendi, por exemplo, com a minha avó, que eu tenho que comer muito para ficar forte.
Só que esse ficar forte, na verdade, é você alimentar uma obesidade. Porque você vai aumentando quantidades, só que de uma forma desregrada. Igual, por exemplo, você passa com a nutricionista a primeira vez, você fala, nossa, mas ela passou tanta coisa, parece que eu tô comendo muito. Só que são quantidades necessárias pro seu organismo, para aquilo que você precisa. Então, visualmente, parece que é muito. Só que conforme você vai trabalhando isso, você vê que você comendo aquela quantidade, você se sente leve, você não se sente pesado. E as quantidades, às vezes, que você vai comer muito, por exemplo, você vai num restaurante self-service ou num rodízio, por exemplo, você vê que você sai de lá pesada, passando mal. Né? Então, eu comi muito, só que não foi tão nutricional assim quanto deveria. Porque coisas mais nutricionais é difícil você querer exagerar. Você quer exagerar naquilo que é mais gorduroso, ou que é mais doce. Ou até mesmo para agradar o outro, né? Tem Também. isso muito, né? Que você falou da questão cultural mesmo, né? Então, assim, eu preciso comer bastante para agradar. Porque aí, quando a pessoa que cozinhou, ela vai vê, se sentir ela vai se sentir bem, né? Vai se sentir exato. feliz, porque eu comi muito e tudo mais. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Essa questão que a gente tem, né? De se sentir muito cheio e tudo mais. É isso que vai fazendo com que o nosso estômago vá ganhando uma elasticidade. E aí, cada vez mais, a gente vai precisando comer mais. Sim. Por toda vez que como, eu preciso... Nossa... Tá pesadona, com o estômago Tá bem se cheio, sentindo realmente. cheia. É. Exatamente. Então, o estômago, ele é um músculo, né? Então, conforme você vai comendo, ele vai laceando. Né? Isso não é uma coisa que acontece, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica. Né? Porque você operou o estômago, então ele sempre vai ser daquele tamanho. Só que, de repente, na questão de absorção, é diferente. Mas a questão, por exemplo, de uma pessoa que não fez, por exemplo, a cirurgia, é um músculo, então ele vai laceando. Então, se você esforça ele, vai forçando aquela alimentação para ser sempre muito, ele vai ficando uma certa quantidade maior do que ele deveria. Então ele vai se esforçar muito mais. Só que ele se esforçar muito mais, ele vai puxar também os outros órgãos junto. E aí a obesidade, conforme vai tendo aquele aumento de gordura, ele vai comprimindo os órgãos. Então a pessoa ela vai ficar mais fadigada, ela vai ter mais limitações. E aí nessa que começam a surgir as comorbidades. Entendi. Então tem muita coisa que uma coisa vai puxando a outra. Então você vê quanto esse hábito, se ele não muda, ou se ele vai para um caminho que é disfuncional, você começa a impactar toda a sua saúde e sua qualidade de vida. Totalmente prejudicial, né? E aí, como que, pra você como psicólogo nessa área, como que você atua nessa questão da mudança de hábitos? O que você busca identificar, né? É uma rotina da pessoa? É transtornos mentais, normalmente, que a pessoa acaba tendo? Então, uma ansiedade, uma depressão, né? Tem toda essa identificação, porque cada ser é único, né? Então, não dá pra gente falar de mudança de hábitos no geral. Ah, só segue aí. Né? Então, como que é isso? É como assim, os hábitos, como eles fazem parte de todos os nossos contextos, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na família. Então, isso é uma coisa que sempre vem com a gente. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, com uma queixa, eu sempre faço essa avaliação geral de como que tá a vida dela, para ter esse entendimento. E aí eu vou pontuando, você fuma, você bebe, e a sua alimentação, como que tá? Né? Você come muito rápido, e daí a pessoa, nossa, eu como muito rápido, às vezes eu estou ansioso, começo a comer, aí eu já puxo esse gancho. Tá, vamos entender um pouco mais isso aqui? E aí eu vou perguntando também, e outros profissionais, você passa com nutricionista, com médico, pra ver também se a pessoa sabe dos exames dela, se tá tudo ok. Então, quando eu entrei, por exemplo, na parte hospitalar, eu comecei a observar isso muito mais. Então, esse estímulo a ter essa percepção, porque querendo ou não, assim, dentro da área clínica é muito difícil de você ter esse estímulo. É de perguntar para o paciente se ele tá olhando para as outras áreas da vida dele na questão da saúde física. Às vezes a gente tá assim no automático também. Porque a gente acaba tendo muito esse caminho de parte psicológica. Então a gente esquece muito da área física com muita facilidade. Então a gente sempre tem que reforçar isso com a gente também, quando a gente está trabalhando com esse paciente. Então quando você já começa nessa anamnese inicial, você já vai pegando nesses pontos. De como que está sendo ali para ele. Não, ó, tem coisas realmente que eu consigo fazer, tem coisas que não. Você quer mudar isso? Por exemplo, não, eu fumo, uma cartela de cigarro o dia inteiro. Todos os dias, né? Aí eu posso, por exemplo, se a pessoa fala que ela não quer mudar, eu falo, tá, mas vamos entender que você está com uma dificuldade financeira, por exemplo, hoje, que talvez esse cigarro está impactando. Porque vamos pensar, quanto que você gasta, por exemplo, em um maço de cigarro ali por dia? Sim. Né? Será que a gente consegue trabalhar em cima disso aqui? Aí você vai ajudando o paciente a ter alternativas nesse sentido. É uma mudança por consciência. Exato. Sim. É uma mudança por completo que você faz mudança mesmo. por completo para ter essa consciência, né? Exatamente. Tá. Sim, porque a pessoa sempre espera muito que as coisas sejam de fora para dentro. Então, o ambiente tem que estar super favorável para eu poder mudar. Não, eu preciso mudar com aquilo que eu tenho, que é meu, para daí eu conseguir colocar para fora. Mas eu preciso ter essa opinião. Então não adianta falar para você, é importante que você pare de fumar, que é o que as pessoas escutam de médicos, nutricionistas e tudo mais. Só que quando chega no psicólogo, não dá pro psicólogo ser mais um que fala, você tem que mudar. Não, você quer mudar?
O que você gostaria de fazer diferente? Vamos pensar juntos nisso? Quais as alternativas que a gente tem? Qual contexto favorece ali para você poder fazer essa mudança? E aí, a gente vai passando pelas etapas. Construir essas metas que sejam realistas para a pessoa saber, ó, eu quero colocar isso na minha vida. Tá, o que vai trazer de benefício e o que você vai precisar deixar um pouco de lado para poder focar um pouco mais nisso. Então, tem coisas que você vai precisar ter um equilíbrio aí. Toda mudança vai gerar uma consequência. Então, como que eu vou lidar com essa consequência? Para mim tá tudo bem ou para mim é um conflito muito grande? Por exemplo, tem pessoas que falam, eu quero começar uma academia, mas eu tenho vergonha. As pessoas vão ficar olhando pra mim ali. Eu gosto de usar muito exemplo. Eu falo, a pessoa vai pegar uma cadeira e vai sentar na sua frente e vai ficar assistindo você fazer o exercício? Isso nunca vi, pelo menos. Exatamente. Então, assim, aí você vai deixando realmente de forma mais descontraída por conta disso. Porque daí a pessoa começa a pensar, falar, realmente. Eu falei, porque se a pessoa fizer isso, ela tá perdendo o tempo dela. Ela tá pagando pra ficar assistindo as pessoas ali. Se for assim, entro no YouTube e fico assistindo vídeo, as pessoas treinando e tudo mais. E tá tudo certo. Porque todo mundo lá tem um objetivo também. Sim. E ninguém começou lá todo bombadão, tá? Porque isso você ganha ao longo do treino que você faz ao longo da sua vida. Sim, que também não é de uma hora para outra, é uma construção. Exato, exatamente. Então você começa a observar que a pessoa, ela, às vezes, se coloca muito assim como algo negativo, como alguém que não deveria estar ali, porque a gente tem esse movimento social também. Né, social e cultural. Por isso que é importante, novamente, né, voltando lá no começo do que a gente estava conversando, né, de ser algo individualizado. Né? Porque aí a gente consegue ver realmente ali na causa. A gente não vai... na verdade, a gente vai na raiz do problema. A gente não fica só de uma forma superficial. Ali, né? Isso, superficial. Exato. Né? E assim, quando é individualizado, você consegue tratar a pessoa e até mesmo entender as inseguranças dela. Porque quando você trouxe essa questão aí, né, da pessoa, mas eu tenho vergonha de ir pra academia, né? Mas é entender quais são as suas inseguranças com relação a isso. Porque uma pessoa insegura, normalmente, ela enaltece tanto aquele ponto dela, como se todo mundo fosse visualizar só aquilo. E não, na verdade, ninguém tá enxergando. Você tá enxergando porque é uma insegurança sua, né? Mas ninguém tá lá parando e ficando, meu Deus, olha lá, aquela pessoa tem aquele jeito. Não, né? Isso não acontece. Sim, exatamente. Então é muito difícil das pessoas terem essa visão de que existe uma realidade que ela vive e que ela tá buscando sempre se adaptar com aquilo ali. Mas que existem essas dificuldades também. Não é porque, comecei a terapia, agora vai ser tudo lindo e maravilhoso. Passei com a nutricionista, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, eu comecei, eu dei um passo. Eu dei um passo para mudança porque eu senti a necessidade de mudar em algum momento da minha vida. E aí eu vou ver, então eu preciso fazer isso? Ok, como que eu vou encaixar isso na minha vida hoje? Existe essa possibilidade? Quanto tempo eu posso administrar ali para poder encaixar isso na minha vida? Porque às vezes a gente espera, nossa, eu tenho que ter 2 horas na minha vida para poder começar uma atividade física. Não, às vezes você pode começar com uma leve caminhada, dependendo, claro, se a pessoa também sofre de uma obesidade mórbida, é difícil você falar, por exemplo, para ela, faz uma caminhada, né? Porque às vezes ela pode ter um desgaste também no joelho, ela pode sofrer muitas dores. Então, não é só o indicar, mas é entender as limitações que ela pode ter ali também. Então, aí você vê também, você tem essas limitações e você quer mudar. Só que, talvez aqui não dê pra gente mexer agora, porque você precisa, por exemplo, emagrecer cuidando da alimentação primeiro. Então, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar aí. E aí, pensando em possibilidades futuras de colocar atividade física quando for possível, quando você tiver uma liberação de um médico também. Porque daí ele também te avaliou de um outro aspecto. Então, por isso tem que ser sempre esse trabalho de equipe multi. Para poder sempre ver o paciente como um todo. E não, é só psicológico e vai. Não, tem toda uma estrutura, tem todo um processo que tem que ser seguido para daí o paciente conseguir ter uma qualidade de vida melhor para a vida toda, né? Exatamente, saber que todos os profissionais vão estar ali em prol do objetivo dessa mudança que o paciente está buscando, né? Então vai estar todo mundo nesse olhar voltado para ele, né? Exatamente. Isso é muito importante. E assim, existem alguns comportamentos, talvez comportamentos alimentares, né? Que são mais predominantes em pessoas obesas, nos seus pacientes, que você percebe? Geralmente o comer muito rápido. Tá. Então, isso é um ponto importante pra gente falar, porque às vezes tem coisas que no nosso dia a dia a gente já faz, a gente já tem esse hábito, né? Mas não sabe o quão prejudicial pode ser. Ou às vezes a gente tem um hábito ao contrário e sofre por isso, porque é o meu caso, né? Assim, eu como muito devagar. E aí, às vezes, as pessoas falam, pelo amor de Deus, Mayara, tem que ter muita paciência pra comer com você, porque você come muito devagar, você demora demais, você mastiga muito. E assim, eu sei que é bom, mas às vezes a gente fica até meio assim, tá bom. E aí, às vezes, a gente quer se adequar também à expectativa dos outros, né? E se prejudica. E acaba se prejudicando. Essa influência, realmente. Porque daí você vê que, então eu tenho que comer rápido. Então, se é uma pessoa que, assim, é muito influenciável por outras pessoas, vamos dizer assim, facilmente ela vai parar de comer devagar e vai começar a comer rápido.
E ela não mastiga direito quando deveria. Aí onde tem má digestão, problemas gástricos e assim por diante. Principalmente se você vai comer, por exemplo, uma carne, que você tem que mastigar ela muito mais. Né? Por isso que é interessante perceber essas texturas. Porque a carne, por exemplo, você vai ter que mastigar ela muito mais. Por exemplo, legumes que você colocou ali no vapor, né? Ou fez ele... não vou dizer frito, né? Mas cozinhou. assim... deixou ele às vezes mais tostadinho, assim, né? Na chapa mesmo, tá, né? sim. Mas pelo menos assim, a textura dele ainda é mole. Né? Você vê que ele é mais fluido assim na boca, né? Ele se desfaz com mais facilidade. Você não precisa mastigar tanto, ainda assim mastigaria. Mas a carne, você tem uma dificuldade um pouco maior para poder ingerir ela. Então se você só, eu mastiguei, só engolir, não, você nem experimentou o gosto da carne, muito provavelmente, né? Só sentiu aquele sal. Foi uma carne, por exemplo, no churrasco ali. Mastiguei aquela carne, tá salgada, senti um leve sabor, engoli, pronto. Não, você não mastigou, não sentiu toda a textura, viu se a carne é mole, se não é. Então, tem todo esse processo que é legal de você perceber no dia a dia. E você falando isso, eu acho que é interessante a gente até trazer essa informação, assim, no sentido de que, como na infância, isso influencia, né? Porque, assim, é meu local um pouco mais de fala aí, né? Essa parte sensorial tá muito ligada com a alimentação. Né? E então a gente precisa tomar muito cuidado realmente com a infância das crianças, hoje em tela, né? E não proporcionar tanto para ela esses momentos sensoriais mesmo, né? De tocar ali numa terra molhada, né? Em outros locais que não seja só no momento da alimentação, né? Mas que ela sinta cheiro de outras coisas, que ela sinta textura de outras coisas e como isso está ligado na alimentação, né? Sim, Bacana. exatamente. Porque também acho que o estímulo muito maior, acho que de uma visão mais cultural, assim, a gente é estimulado muito pra fora, né? Então, por exemplo, as mãos, pés, coisas mais sensíveis que a gente sente. E na hora que a gente vai se alimentar, é o por dentro. Como que o meu Sim. corpo está reagindo com relação àquilo que eu estou ingerindo. Sim. Até mesmo proporcionar, então, essas atividades sensoriais mais ligadas à coisa que as crianças possam levar a comida na boca, né? Levar na verdade, aquela brincadeira ou aqueles objetos, enfim, até a boca. Pra que né? possa sentir Pra que realmente. possa sentir realmente. Sim, Exatamente. acho que até no período da dentição ali seria uma coisa interessante. Né? Ele tá começando a colocar na boca coisas que são mais mastigáveis pra ele Sim. ali. Porque a gente começa na papinha, né? Igual quando os pacientes passam pela cirurgia bariátrica, a gente fala, é como se fosse um bebê recém-nascido. Você começa no líquido, daí você vai pra pastoso, aí você vai pra brando. Então, aos pouquinhos, você vai voltando a mastigar de novo. E que hoje já mudou muito, né? Hoje a gente já não começa mais a alimentação das crianças mais nesse líquido. A gente já tá começando, sendo assim, instruídos hoje, né? Trazendo mais conhecimento nesse... conhecimento não, né? Mas informação no sentido de estudos científicos que comprovam que é melhor a gente iniciar a alimentação da criança não na papinha. Né? Não no batido, que era como antigamente. E sim, hoje mais amassadinho. E já começa com uma textura diferente. A criança já consegue ver o que ela vai estar comendo. Né? E não aquele negócio batido ali, tudo Que nem misturado, sabe que que é nem mais, sabe né? o que é mais. E aí depois começa a comer de forma individual ali o alimento. Eu não quero mais, né? Eu não gostei. Então, assim, Que não identifica, como né? a textura e os sentidos, né? De perceber o que é cada alimento. Sim. Né? Então, como isso é importante, a introdução alimentar é muito importante para depois a gente colher esses resultados lá na vida adulta, né? Sim, e a sensação que a gente tem, né, de saciedade, ela já nasce com a gente. Você pode ver, por exemplo, um bebê recém-nascido que tá mamando no peito da mãe, quando ele não quer mais, ele rejeita o peito. Por quê? Verdade. Tô saciado, né? Não estou cheio, estufado, estou saciado. Então, isso ao longo da nossa vida a gente acaba perdendo. Por conta da rotina, por conta de várias coisas, e a gente deixa de priorizar a alimentação. Quando eu der, eu como uma coisinha. Tá tudo certo, né? E não, tem que ser uma prioridade. Mas toda vez eu tenho que sentar e comer. Seria o adequado. Mas a gente sabe que existem contextos e contextos. Sim. Tem pessoas que às vezes, eu tenho só 15 minutos para poder almoçar. Então, talvez a quantidade que eu for comer precise ser um pouco menor. Tem coisas que às vezes eu não consigo levar um tempo para poder esquentar, para poder comer. Então, tem muita coisa que tem que ter esse cuidado. Então, por isso que é olhar a realidade de cada um, de como que cada um vive. Ou a quantidade de refeições que eu consigo fazer, mais nessa atenção plena, né? Quanto mais as refeições eu conseguir fazer, melhor é. Se eu não consigo fazer todas, ok, mas a que eu for fazer, eu realmente parar ali para fazer, Estar, né? 100% E ensinando a presente. criança, eu acho que assim, a mostrar que ela está cheia já, né, desde cedo, porque a gente é tão no prático, no rápido, então, vai comendo, eu vou dando ali rápido e tudo mais pra criança, quando na verdade eu preciso ensinar ela também a sentir saciedade,
né? Então, assim, perceber como que a criança tá demonstrando que ela não quer mais, né? Cada criança demonstra de uma forma, né? Tem criança que passa a mão na mesa dizendo que não quer mais, ou até empurra o prato, né? Assim, no meu caso, eu ensinei o Dom a mostrando que ele está cheio em línguas de sinais. Então, ele faz o sinal com a mão, dizendo que está cheio. E quando ele faz, você pode tentar oferecer a comida para ele novamente, que ele realmente não vai aceitar. Então, assim, quando ele diz que está cheio, chega, né? Então, eu não ofereço de novo. Come mais um pouquinho. Olha, tem um monte ainda no prato, né? Como você falou. Sim. Então, não. Então, chega mesmo. Isso é um respeito, né? Que você Exato. tem pela criança, né? E é um respeito que é muito importante as pessoas terem por si mesmas também, né? De perceber, não, realmente, eu tô saciada, né? Eu não preciso de mais, né? Mas muitas vezes, se esse emocional não tá bacana, ela continua, né? Ela continua. Porque tá gostoso, porque gostoso. foi fulano que fez. E até a memória afetiva que às vezes as pessoas têm na alimentação. Então, por exemplo, todos os dias tinha uma avó ou uma mãe que fazia um bolo de fubá no final da tarde. E todos os dias a gente comia. E era o momento que reunia a família. O único momento que tinha. Então você começa a associar tudo. Sim. Então não é mais um bolo simples. É um bolo relacionado à afetividade daquele momento e união familiar. Então o bolo, quando você fala, por exemplo, numa dieta, ali, quando você muda o plano alimentar com a nutricionista, a nutricionista fala, você não pode, por exemplo, comer bolo neste momento. Não, mas eu tenho que comer o bolo tem que fazer parte. Você vê o quanto de vínculo afetivo que aquela pessoa tem com aquele bolo. E para quem olha de fora vai falar, mas é só um bolo. Não, para aquela pessoa é um bolo que tem um significado. E aí onde você vai trabalhando estratégias com ela para mudar esse significado que tem. E aí você começa a ver como que tá esse vínculo familiar hoje, o que poderia ser diferente, o que dá para você adaptar melhor. E aí a pessoa começa a perceber que o bolo, ele tem a sua importância, mas que dá para tentar fazer essa mudança de forma diferente. Como isso pode afetar até na autoestima, né? Sim, do adulto. Exatamente, né? Na forma que ele vai enxergando, né? Aquilo, né? Vai adquirindo. E assim, uma coisa também que eu acredito que é bem bacana a gente falar, Wagner, é o quanto hoje nós vivemos numa vida extremamente corrida, né? A nossa geração é uma geração que trabalha muito, é uma geração que tem muitas atividades, né? Então, a gente tá o tempo todo em movimento. E aí, muitas vezes, ou não tem tempo nem pra comer, né? Porque eu já me peguei em muitos momentos falando, não tive nem tempo de comer, né? E aí, quando vai comer, faz uma refeição muito grande, muito gordurosa, muitas vezes, né? Sim. E não presta atenção nessa questão da alimentação, né? Sim. E é realmente, acredito que trazer muito essa atenção para, aonde que tá o seu foco, né, em cada uma das coisas, porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, nisso, na hora que chega na nossa alimentação, ontem mesmo a gente foi fazer uma reunião, eu almocei na frente do computador. Né? Porque tava lá fazendo a reunião. E eu falei assim, desculpa, mas eu vou ter que comer aqui. E eu falei, eu acabei de comer, mas eu também tava comendo agora, né? Aqui, corrido na frente do computador. Então, o quanto que isso é prejudicial, né? E às vezes são coisas que, na verdade, a gente pode tirar um tempinho, a gente pode dar essa atenção. Não, eu vou comer tranquilo, mas é o hábito também de estar sempre em movimento, né? Sim. Ser produtivo o tempo inteiro. Exatamente. Então, acho que até com a tecnologia que a gente tem hoje, que está cada vez mais desenvolvida, e agora a gente tem até a inteligência artificial que facilita mais ainda a gente ter tempo, então é o quanto a gente está administrando de forma correta o nosso tempo. Então se eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, posso começar fazendo uma lista. Né? Eu vou listando aquilo que eu preciso fazer para eu me organizar visualmente. Porque se a gente for só parar e pensar em tudo aquilo que a gente tem para fazer, muita coisa. É trabalho, é isso, é aquilo, né? E às vezes já tem outras coisas acumuladas ali. Então, conforme você vai listando aquilo, visualmente é mais fácil para você se organizar. E aí tem as listas também que a gente pode fazer, por exemplo, na questão emocional, qual o comportamento que eu posso começar a mudar. Então, é construir isso um passinho de cada vez. Ver os seus dias da semana, está conseguindo dormir bem? Mas o adequado é 6 a 8 horas, tal. Mas dá para fazer essa rotina de sono? Talvez não dá agora. Então, vamos tentar ver isso num outro momento. Mas o que é uma prioridade para você agora, mas que o seu básico ali tem que ter. Então, você tem que dormir bem, você tem que ter uma alimentação adequada e fazer atividade física. Mas minimamente, dormindo bem, se alimentando bem, já é um ótimo caminho. Sim. E aí o restante você vai acrescentando conforme você vai conseguindo. Mas tente sempre priorizar o máximo possível. Exato. E até um dos pontos que a gente trouxe, que eu queria que a gente conversasse um pouco, a respeito da cirurgia bariátrica, né? Você faz esse acompanhamento, então, da pessoa no pré-cirurgia e no pós também? Isso.
faz todo esse acompanhamento, tá? E como que é esse processo também ali pro paciente, né? Porque eu acredito que tomar essa decisão é uma decisão de uma mudança muito drástica na vida dele, né? Porque depois da cirurgia tem todo esse processo de adaptação, alimentação, né? Sim. E é um boom muito grande, né? Como é que entra esse trabalho do psicólogo? Bom, quando a pessoa chega para poder fazer uma avaliação psicológica, porque muita gente não sabe como funciona o trabalho do psicólogo ali. Então, a gente senta o paciente, orienta quando ele procura a gente, explica, ó, tá, o seu médico tá pedindo que você leve um laudo para ele. Só que isso não vai acontecer em uma sessão só. Né? Infelizmente, a gente tem profissionais que fazem uma sessão só, e é um baita risco. Porque o paciente, ele tem muitas informações que ele não sabe. E às vezes você é o último que ele chegou ali. Porque ele não, eu não sabia que tinha que passar com psicólogo. Então, quando ele chega muito mal informado de muitas coisas. E com pressa, às vezes, né? Principalmente. Com pressa, não. Ó, então eu preciso desse laudo, né? Você já pode me entregar? E não é assim, né? E isso não é só pela cirurgia, mas por todo o movimento que a obesidade trouxe na vida dele. De, eu quero emagrecer, só que eu quero que seja pra ontem. Então, isso já é dele. Né? Tem muitos pacientes. Tem outros que não têm pressa, não vou dizer que são todos, né? Nunca dá pra gente generalizar de fato. Então tem muitos que têm muita pressa e outros que conseguem, não, ok, tudo bem, leva esse tempo, tranquilo, dá pra gente fazer, né? Então você vai avaliar não só o aspecto emocional e psicológico do paciente, mas também o comportamento dele, como que tá. Né? Essa observação que ele tem de, não, a cirurgia vai mudar minha vida, vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo, mas o quanto eu estou preparado para fazer essa mudança definitiva. E não é uma mudança definitiva que as pessoas pensam de que vou emagrecer pro resto da vida. Não, é uma mudança definitiva de hábito. Então você está mudando o seu hábito, o seu estilo de vida para a vida toda. Porque daí você evita também de ter o reganho de peso. Porque a cirurgia não é uma varinha mágica que resolveu todos os meus problemas. Eu vou conquistar o emprego dos sonhos. Eu vou melhorar meu relacionamento. Não é o assim. Corpo dos sonhos, né? Não é o corpo magro que vai trazer tudo para você. Sim. Mas é a qualidade de vida que vai facilitar muitas coisas para você ao longo da sua vida. Ótimo. E falando nisso, Wagner, eu queria pedir para você compartilhar com a gente algumas práticas ou alguma técnica que a gente possa estar aí colocando no nosso dia a dia relacionada ao... Como que é mesmo? Me ajuda aí. Me ajuda um pouquinho. Mindful Eating. Acertei? Isso. Aí. Então, já é um começo. Aprender a falar já é um começo, né? Vamos lá. Bom, pensando numa rotina corrida, né? Vamos pensar, qual dia da semana que é mais tranquilo de você começar, por exemplo, a se alimentar de uma forma mais adequada, mas principalmente de forma lenta. Prestando atenção de fato naquilo que você está fazendo. Então, sei lá, um sábado no almoço, ou no domingo no almoço, ali, por exemplo, é um momento tranquilo para mim. Então, um momento ou outro, minimamente, ele pode ser que você tenha. Então, é observar muito bem isso. Então, eu vejo que aquele dia, aquele horário para mim é mais tranquilo. Então, eu vou sentar, eu vou organizar o prato, eu vou fazer tudo aquilo ali para poder ver, como que tá o cheiro da comida, como que tá a textura. Celular, deixa pra lá. TV, longe também. Então, tudo isso deixa de lado. Deixa só a alimentação ali. Panela, não deixa na mesa, deixa no fogão ou em outro lugar. Legal. Isso é um ponto muito importante, porque normalmente a gente quer arrumar a mesa, daí a gente quer colocar a panela, tudo ali. E aí, né, tá acabando, pega mais um pouco, né? Os limites a gente tem que colocar no nosso comportamento já pra isso. Tá. Ou até mesmo quando a gente reunir amigos, né? Desculpa, Wagner, até cortei você um pouquinho. Mas assim, porque veio em mim na hora assim, a gente vai se reunir em amigos. Praticamente a gente se reúne pra comer. Né? Então, assim, a mesa cheia, né? De panela ou até de pizza, né? Um lanche cheio de molho. E aí fica tudo ali. E aí o tempo todo que você tá conversando, você tá ali. Vai comendo, exatamente. Vai comendo. Então, sempre estamos facilitando aquele comportamento de ser repetido. Então, conforme você vai colocando esses limites, e não precisa você começar a tentar fazer essa mudança dentro da sua correria ali no dia a dia. Às vezes, não, eu vou começar a comer de forma lenta nos meus 15 minutos de horário de almoço do trabalho. Isso não vai rolar. Faça no momento que você vê que é ok. Porque daí, conforme você está treinando aquilo, você entende que aquilo está sendo importante para você, a sua mente já está sendo introduzido um novo pensamento. Né? Uma nova forma de você interpretar aquela alimentação. Então, puxa, nossa, eu me sinto tão bem quando eu começo a comer de forma lenta, quando eu estou em casa, e no trabalho eu sempre estou me sentindo pesada, sempre está com dificuldade. Então, você vê o quanto aquilo está sendo valioso para você. E aí, você vai automaticamente começando a introduzir nas outras refeições daquele dia. E daí, você vai transferindo isso nos próximos dias da semana. Que daí você vê a importância de que, nossa, mas tô tentando, não tô conseguindo. Acho que é o momento agora, então, de eu tentar um auxílio profissional também para poder me ajudar a dar esse seguimento. E aí eu vou fazendo essas manutenções aí. Então, minimamente, pegar um momento da sua vida ali que dá para você se alimentar de forma lenta para começar a ir trabalhando isso. Então, já é uma coisa que já facilita bastante.
Bacana. E é, na verdade, você buscar ter um tempo de qualidade consigo mesmo nessa questão da alimentação, Sim. né? Essa questão de tempo de qualidade, normalmente a gente busca muito, eu vou ter um tempo de qualidade com alguém, vou ter um tempo de qualidade com o marido, com quem eu amo, com quem tá comigo. Vendo um filme. Vendo um filme, né? Rolando feed do Instagram. Daí já não é tempo de qualidade. Que a gente precisa tomar cuidado também, né? Mas aí se esquece desse tempo de qualidade com você, né? E o quanto a sua alimentação... E assim, a nossa alimentação, ela impacta em tudo, né? Porque ou você vai fazer uma alimentação bacana na sua vida e vai se sentir bem com isso, vai se sentir bem até mesmo na autoestima, né? Ou muitas vezes você comeu demais e aí depois você fica mal, você fica naquela coisa, né, estranha, né? Eu, pelo menos, tenho isso. Se eu comer muito num dia anterior, no outro dia de manhã, parece que acabou minha manhã, né? Fica aquele sentimento ainda de estômago pesado, de não se sentir bem. E aí impacta nas outras coisas que você quer fazer. Exatamente. Né? E aí a vida vai virando essa bola de neve, né? E quanta gente vai levando essa bola de neve, né, Wagner? E é igual nesse sentido que você falou também, igual a gente falou lá atrás, diferenciando, né, a fome física da fome emocional. Quando você tem a fome emocional, também quando você come, você sente uma culpa depois. Vou dizer que todo mundo tem isso? Não, mas normalmente sim. Tá. Você sente uma culpa, mas não deveria ter comido tanto, ou não deveria ter comido isso. Né? Eu fugi do meu plano alimentar, não estava programado para comer isso. Então você vê que tem uma culpa depois, porque você sabe que socialmente e culturalmente aquilo é errado de você comer, né? Mas porque isso foi construído para você. Então, quando você entende no acompanhamento nutricional que, não, eu posso ir lá comer um lanche, tal, mas desde que seja de forma consciente, desde que eu esteja mastigando também de forma lenta. Então, eu gosto muito de trabalhar treino de mastigação com os pacientes. Né? Que legal. E às vezes, se tem a oportunidade de a gente levar, por exemplo, uma uva passa mesmo. Você leva lá durante a sessão e você vai trabalhando aquilo junto com o paciente. Isso dá para trabalhar tanto individual quanto em grupo. Porque todo mundo tem aquela experiência ali juntos também. Eu senti o gosto, eu senti a textura, eu senti descendo pelo meu esôfago, eu senti descendo no meu estômago, senti todo aquele processo ali. Né? Então você vê o quanto que essa experiência ela é necessária pra gente. E nessa correria do dia a dia, isso se perde. Então por isso que a saciedade ela vai se perdendo ao longo desse tempo. Porque você está muito mais focado em resolver problemas, em fazer coisas, e não naquele básico que é necessário pro seu corpo mesmo. Ou achar culturalmente também que o se sentir cheio é o suficiente. Né? Eu só tô cheia. É o certo, isso. Eu só tô cheia quando. Né? Então, exatamente. E aí a gente entra num ponto, né? Muito importante, porque assim, essa questão, eu vou sair, né? E eu vou gastar X valor. Mas eu vou gastar X valor pra comprar uma pizza ou eu vou gastar X valor pra ir no rodízio de pizza? Né? Não tem isso. Sim. E aí lá eu como o quanto eu quiser, né? E aí eu como nem sei tem... o quanto é esse o quanto eu quiser. Exato. Né? E aí, como tem essa questão também, né? Eu preciso fazer valer a pena. Então, aí a pessoa vai ali, né? Às vezes as pessoas que vão... que não vão tão frequentemente, talvez tenha essa questão, não, eu preciso fazer valer a pena, preciso fazer valer o dinheiro que eu paguei. E aí sai de lá, assim, num estado lamentável, né? Eu vi um vídeo esses dias Quem não? que eu fiquei bem abismado, assim, que a pessoa ia duas pessoas iam para um rodízio japonês e eles tomaram Eno antes de ir. Meu Deus, a que ponto chegou? Pra já começar a mexer ali no estômago. Gente, pra conseguir aguentar mais. Aí comeu, aí chegou um ponto que já não tava aguentando mais. E aí tomou uma outra dose de Eno. Pra aguentar mais ainda. Ou seja, você vai burlando o seu organismo para ele poder aceitar mais comida. Mas a troco de quê? Então, é uma consciência que as pessoas precisam trazer realmente pro dia a dia pra ter aquela visão de que, eu aguento comer até X quantidade. Né? Mas eu não preciso passar do meu limite. Porque é a última vez na minha vida que eu tô comendo aqui. Não tem outros momentos que eu possa comer? Exato. Né? A pessoa então, trata como o último momento da vida dela, né? Como se, meu Deus, nunca mais vai aparecer essa coisa. E você vê o quanto... mas essa questão é muito séria, né, do Eno? Sim. Gente... Exatamente. Então, as pessoas, elas vão buscando essas estratégias de se auto-sabotar mesmo e elas acham que tá tudo bem. Tô sendo beneficiado, tô fazendo o dono do restaurante, por exemplo, entrar num prejuízo. Será que é ele mesmo? É a mesma coisa que você falar para um nutricionista, eu tô fazendo tudo certinho, só que eu tô comendo comida escondida. Então, até que ponto você tá enganando as outras pessoas, até que ponto você tá se enganando. Exatamente. Então não dá pra gente enganar a gente mesmo, principalmente o nosso emocional. Sim. Então tem coisas que a gente tem que trazer pra consciência, tem que prestar atenção no que você tá fazendo, porque é sobre você. Exatamente. E assim,
já que é sobre você, você vai ter que lidar consigo mesmo para sempre, né? A sua consciência é você e você, né? Sim. Então, o quanto que você fica ali, muitas vezes, amargurado, né? Fica ali não se sentindo confortável consigo por conta dessas ações. Que naquele momento foi prazeroso, foi engraçado, né? Foi legal, né? Vamos viralizar com isso aí, porque hoje tem isso, né? Nossa, Então, aquelas vai competições lá. de comida Exato. gigantes, né? E aí tem Nossa, dá até um arrepio só de Misericórdia. pensar nessas competições de comidas. de comida. E a pessoa, ela traz isso, beleza, porque aquele momento foi muito legal. Ah, que bacana, né? Mas Sim. o quanto que internamente você vai ter que lidar com isso depois. Sim, exatamente. E até na questão, por exemplo, na cirurgia bariátrica, a pessoa ela não consegue mais comer aquela quantidade que ela comia antes. Principalmente se ela tem episódios compulsivos. E aí você tem que tratar também isso para poder passar pela cirurgia. Mas depois da cirurgia, o que aumenta muito? O índice de alcoolismo. Porque aquilo que a pessoa conseguia mastigar e comer, ela não consegue mais, ela consegue beber. E a absorção do álcool ela é muito mais rápida. Então a pessoa fica, querendo ou não, bêbada mais rápida, né? E, querendo ou não, ela acaba tornando aquilo um vício. Então automaticamente ela está aumentando, gradativamente. Né? Aquele consumo, por quê? Preciso de prazer, preciso de prazer, preciso de prazer. E assim vai. Então ela pode estar também com uma deficiência nutricional, pode estar com falta de vitamina. Então tem várias coisas envolvidas aí. Então por isso que o pré, para você ver a consciência do paciente, para você ver o quanto ele sabe, e o pós, para você reforçar aquilo com ele, entendendo que ele já sabia o que ele poderia passar. Que, porque eu fiz cirurgia, eu vou passar exatamente por tudo isso? Não. Depende do como o seu organismo vai responder a essa cirurgia. Só que também eu tenho que ter essa consciência da mudança que eu preciso fazer, porque a cirurgia ela é uma ferramenta só. Né? É uma baita de uma ferramenta. Sim. Né? Só que o seu corpo está sendo colocado para exaustão, para você emagrecer rápido ali. Ah. Só que, ok, os 2 próximos anos depois da cirurgia, tô comendo certinho, né? Só que se eu vou me ensinando naquele período a ficar me burlando, voltando nisso que a gente falou, depois dos 2 anos eu ganho peso tudo de novo. Por quê? Porque eu não ensinei pra mim mesmo que eu preciso mudar. Eu só camuflei. Sim. Não, vou mudar pra cirurgia, beleza. Já fiz cirurgia, não preciso mais não. E tem muita gente que eu acredito que depois que faz a cirurgia abandona o acompanhamento psicológico, né? E aí são essas pessoas que muitas vezes podem sofrer essas consequências depois, né? Sim. De voltar. Porque não consegue tomar essa consciência sozinho de novo, né? Voltar pra essa consciência sozinho Tipo, de resolvi novo, meu né? problema, fiz a cirurgia, meu problema tá resolvido, Sim. né? Só que, na verdade, ainda não. Ainda tem toda essa mudança de hábito, né? Toda essa questão. Sim. E, assim, o que você percebe muito de desafio emocional pós-cirurgia, né? Que as pessoas passam? Às vezes, um apoio da família que, por mais que a família fale, não, a gente apoia tudo. Só que, por exemplo, tem pessoas que fazem a cirurgia 3 dias depois, a família tá fazendo aquela churrascada em casa com um monte de gente. A pessoa tá sentindo cheiro, ela quer comer e ela não pode. Algumas pessoas até levam ok, mas tem outras que têm muita dificuldade. Então, o quanto que essa família também se preparou para ajudar, para auxiliar essa pessoa. Então, a gente sempre traz a rede de apoio junto, porque precisa. Então não dá pra gente, não, vou fazer cirurgia, vou ficar quieto sozinha. Não, busca alguém pra te ajudar. Né? Principalmente pra cozinhar as coisas que precisam nos primeiros dias, tudo, né? Então é um dos desafios. O desafio, às vezes, de alguma pessoa de ter muita vontade de comer alguma coisa, mas é um período que não dá pra ela comer. Todo mundo fala que na dieta líquida é o que mais pega, né? De você ficar mais irritado, tem a chance de você se arrepender de ter feito a cirurgia, né? Pode ser um arrependimento natural, que normalmente acontece com as pessoas no primeiro mês ali, pode, mas depois é uma coisa que às vezes passa, né? Só que se você não teve muitas informações do que você ia passar, pode ser que esse arrependimento fique pro resto da vida. Então, não deveria ter feito, porque eu não sabia que ia passar por isso, por aquilo. Então, a gente sempre tem que ajudar o paciente a se informar o máximo possível. E até mesmo ele também ir passando essa informação para as pessoas que vai estar ali ao redor dele, né? Para as Essa pessoas rede de apoio, tenham né? isso, essa consciência também de que, opa, eu preciso colaborar. Se eu amo essa pessoa, se eu quero ver essa pessoa bem, eu preciso colaborar. Né, para que ela consiga realmente passar por esse momento e conseguir manter aí depois, né? Tudo bem fazer um churrasco com a família, mas a gente precisa fazer agora? Vamos esperar mais um pouco? Vamos se reunir? Tudo bem, a gente se reúne, mas a gente pode fazer outra coisa nesse momento de reunião familiar, né? Sim, exatamente. E até também, assim, seguir com todos os profissionais, porque, ok, eu sei que é dieta líquida, pastosa, e depois? O que eu posso comer? Tudo?
Então, eu tenho que ter um nutricionista comigo ali. Exato. Né? Tem que ser a sua melhor amiga, principalmente agora. Porque senão é uma coisa que você não vai saber o que você pode comer. Tem coisas que você vai precisar levar mais meses, por exemplo, bebidas com gás. Mas eu amo refrigerante, quero muito tomar refrigerante. Mas nos 6 primeiros meses é onde você não pode tomar. Né? Porque, querendo ou não, como tem gás, o gás ele vai fazer o seu estômago querer dilatar. Só que como ele tá recém-operado ali ainda, ele vai forçar. Então a chance de você passar também mal, sentir dores e tudo mais é muito maior. Então, por isso que são várias coisas. Você tem que ter esse conhecimento, saber como que tem que lidar. Coisas mais ácidas também levam um pouquinho mais de tempo. Café, atividade física também leva um tempo. Se você pode começar antes da cirurgia, atividade física, é ótimo. Porque daí depois, pra você adaptar num pós-operatório, é mais tranquilo. Né? Tende a ser pelo menos. E aí, aquele treino mais pesado, ele é a partir de 1 ano e meio, 2 anos. Porque daí é onde você precisa trabalhar isso por conta da sobra de pele que fica. Né? Então, e muita gente às vezes acaba esquecendo. Eu vou emagrecer. Só que eu não vou ficar todo tonificado, tudo certinho. Não, vai ter a sobra de pele. Porque a gordura, ela preenche, ela abriu um espaço ali pra ela se alojar. E quando você tira ela, vai ficar a sobra. Então você precisa aumentar a sua musculatura pra minimamente preencher aquele vazio que ficou. Só que, vai preencher totalmente? Não necessariamente, depende. Porque daí às vezes tem que passar pela cirurgia reparadora depois. E aí é um outro processo de preparação e de entendimento. Exato, exatamente. E assim, olhando todo esse viés, muito bacana a forma como você trouxe. Eu achei maravilhoso a gente falar a respeito disso, porque assim, uma coisa que eu vejo muito, as pessoas principalmente que falam sobre emagrecimento, né, alguma influência, alguma coisa, e aí às vezes a pessoa quer descredibilizar, né, quem fez cirurgia. Sim. Né? Então, mas a pessoa emagreceu. Mas você emagreceu como? Mas você fez bariátrica? Né? Como se não fosse, né, algo suficiente, como se não fosse verdadeiro, né? Como se não tivesse que ter tido uma mudança. Sim, exatamente. E tem todo um processo, não é uma coisa, acordei, quero fazer bariátrica hoje, e vou lá e faço. Exato. Eu lembro que quando eu fiz o curso, a professora, ela falou de um caso, eu não vou lembrar exatamente o país agora, mas é um caso que você liga na clínica, em um país determinado, você liga na clínica, você fala, eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Tá bom, vem aqui amanhã, tá o horário, e a pessoa simplesmente faz. Gente, nossa, não tem perigo. nada. Não. E daí depois ela sai de lá com um papelzinho, você vai seguir essas dietas, só. Que perigo. Sim, então assim... E aí ela ficou sabendo de uma pessoa que tinha ido lá e depois comentou isso com ela. E aí tudo isso fez com que a gente tivesse mais essa consciência do quanto é importante trabalhar isso com o paciente. Ainda mais agora que a gente tem as informações na palma da mão. Então tem tudo muito fácil, muito rápido, só que eu tenho que aprender a filtrar. Então, eu tenho dúvida, eu não sei pra quem perguntar, pergunte, pode ser pro psicólogo que saiba realmente do assunto, pode ser pro médico, pode ser pra nutricionista, pode ser pra qualquer pessoa da área da saúde, porque daí você tem um direcionamento melhor, mas a pessoa precisa também saber e trabalhar com isso também. Porque às vezes você pergunta, por exemplo, pra um psicólogo que nunca trabalhou com essa demanda, o psicólogo vai ficar, não sei, vou tentar pesquisar, vou tentar entender. Aí às vezes ficam os dois ali um pouco mais perdidos. E às vezes o paciente, como ele tá com pressa, às vezes ali, então ele vai querer uma coisa mais direta. Então quanto mais você consegue se informar e ensinar esse paciente, psicoeducar ele, acaba sendo muito melhor. Você se sente mais seguro depois de liberar aquele paciente para cirurgia, porque você vê o quanto ele está disposto a mudar e o quanto ele tem mudado até o momento. Exatamente, né? O emocional, na verdade, é tudo nesse momento, né? É tudo. E por isso que é tão importante buscar profissionais especialistas naquilo que você vai precisar, né? Então, nessa questão, realmente, eu quero passar por um processo ali de emagrecimento, quero passar por uma cirurgia, buscar um profissional que realmente saiba o que está fazendo e te acompanhe. Porque a gente sabe que tem inúmeros profissionais, e tem profissionais que vão falar, não, beleza, vem aqui, a gente faz 2 sessões, eu te dou o laudo, né? E não é isso, né? Porque a gente tá falando realmente da tua vida como um todo. Não é sobre o laudo, é sobre a pessoa. Né? É sobre a pessoa, exatamente. Então é sobre ter profissionais, né, que realmente olhem para cada indivíduo como eles realmente são, né, e o que pode ser feito ali. Até essa é uma das propostas do nosso podcast aqui, né? Exatamente. É trazer profissionais que a gente possa confiar realmente para que as pessoas vejam, não, existe isso. Porque às vezes a pessoa passou por alguma experiência até mesmo com relação a isso, emagrecimento, foi em algum profissional que talvez não tratou da melhor maneira e acaba criando aquele bloqueio, né? Nossa, nem vou mais porque não vai me ajudar. E como é importante buscar um profissional que seja focado naquilo que você precisa, naquele problema seu, né? Porque, assim, psicólogo tem vários, né? Tem inúmeros profissionais, mas, assim,
qual é a minha dor? Qual é a minha demanda? Qual é o meu problema? O que eu preciso resolver, né? Então, eu preciso de profissionais especializados no meu problema, né? E às vezes a gente acaba encontrando algo rápido e muito generalizado, e aí a gente acaba se deparando aí com algumas questões que não tenta são tão encaixar legais de todo assim, jeito. né? É igual você pegar, por exemplo, um parafuso ali e tentar colocar onde ele não tá cabendo, você tá tentando colocar e não vai. Você fala, desisto. Exatamente, exatamente. E assim, hoje, se tivesse alguns conselhos ou alguma coisa que você pudesse dizer, pudesse falar pra quem tá lutando aí contra a obesidade, tá nesse processo aí de querer mudar os hábitos, né? O que você falaria? Comece hoje e comece com aquilo que você tem. Porque as possibilidades, elas vão surgindo conforme você está se abrindo para essa mudança e você consegue enxergar muito mais os desafios que você está enfrentando. Porque não adianta colocar uma ideia surreal, absurda, de que aquilo vai mudar de uma hora para outra, porque não vai. Hábito a gente constrói, não nasce de uma hora para outra. Então, a repetição, ela é necessária, ela é importante, mas você precisa olhar o porquê que você está mudando e como você está mudando. Então, é um passo inicial para já ajudar bastante. E assim, da mesma forma que hábitos bons a gente constrói, hábitos maléficos, ruins, a gente também constrói, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, né? Da mesma forma que você vai se acostumando e construindo, né? O se alimentar bem, se alimentar de uma forma equilibrada, que seja, né, saudável pra você, você também se acostuma com a pizza, né? Na sexta, que depois vira na segunda e vira na terça, e quando Por você isso da vê... consciência, né? A gente precisa ir Exatamente. começando a tomar essa consciência da minha alimentação. Sim, exatamente. Né? E quando for, por exemplo, comer alguma coisa que é mais calórica, mastiga muito bem. Mastiga muito bem, tem aquela experiência daquele momento ali. Que você vai perceber que quando você mastigar muito bem, por exemplo, uma pizza ali, eu sou acostumado a comer 4 pedaços, metade de uma pizza. Coloca um no seu prato primeiro e tem essa experiência com ele. Mindful eating de novo. Tá. Mastiga muito bem ali. Tem aquela percepção de... Quando você for comer o segundo pedaço, você vai ver que você já não tá... aquela euforia de fome de novo. E até a vontade de comer pode ser que diminua um pouco mais. Então é onde você já vai começando a filtrar a partir disso. Não já vai pensando nos 4 pedaços. Pensa no primeiro Sim. ali. E aí Um você de cada vê. vez. Exatamente. Aí você sentindo a experiência daquele, aí você pensa, tem essa janela de tempo de pensar se você quer realmente o segundo. E assim por diante. Ótimo, Legal. bacana, muito bom, Wagner. E assim, você também, né, psicólogo aí dessa parte de mudança de hábitos, mas você come um docinho. Ah, com certeza. Come, né? Ah, que bom. Comer com consciência. Com consciência. Não comer. Consciência. Comer com consciência. Legal. Então, com consciência, a gente trouxe aqui um mimo pra você, né? Um docinho aí da nossa patrocinadora, Lidiane Soares. A Lid é lá de Tu e ela trabalha Legal. com doces finos, né? Com doces pra festas e também com doces ali, né? De modo geral. Uma delícia, né? Nossa. Uma delícia. Então, ela mandou aí Muito um bom. mimozinho pra você, tá? Ah, agradeço E muito. Queria Muito agradecer obrigado, Lidiane. a Lid, né? Lidiane Soares, Confeitaria Artesanal, nossa patrocinadora oficial aqui do Valiosamente, né? E também a Longevidade Tu, né? Que é a psicologia aí pra 60 a mais. Então, e também tá lá em Tu, né? Com as meninas que trabalham aí com pessoas a partir de 50 anos, né? Então, tanta parte de psicologia, gerontologia, né? Um novo cuidado pro seu envelhecer. Queria agradecer essas patrocinadoras que estão com a gente aí. Tá Isso bom? aí. Bom, e agradecer o Wagner novamente, né, por ter se disponibilizado a vir aqui trazer esse conhecimento de qualidade, né, aí para as pessoas. Então, assim, onde a gente pode te encontrar, né, as pessoas podem ter acesso a você. Deixa aí suas redes sociais. Fala aí suas redes sociais pra gente. Bom, hoje eu tenho usado mais o Instagram, que acho que é uma rede que tá puxando mais, né? Que a gente acaba postando vídeos, fotos e afins. Então, o meu Instagram é psicólogo.wagnergomes, tá? Daí lá eu posto alguns vídeos, reels, abro caixinha de perguntas também, respondo alguns stories que o pessoal às vezes manda no privado também. Então, sempre tô conseguindo trocar essa experiência com as pessoas que às vezes acabam virando até pacientes, que gostam muito do conteúdo, gostam do modo que você se direciona. Então, é lá onde conseguem me encontrar melhor. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente também, mas você pode estar entrando em contato diretamente aí com o Wagner. Com toda certeza. E Wagner, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, né? Por esse papo tão valioso, né? Muito valioso, né, Realmente Mari? deixando essa mente valiosa aí. A gente vai ficando por aqui, se despedindo de vocês desse primeiro episódio aí dessa segunda temporada. Quero saber muito o que vocês acharam, então comentem aqui no vídeo, né, do YouTube, né, também nas nossas redes sociais, né, lá no Instagram a gente está _valiosamente_, tá? Ou também no YouTube, só procurar Valiosamente Podcast, Spotify, todas as plataformas de áudio você vai nos encontrar, tá
tá bom? Eu agradeço muito também. E a gente se vê, então, Então é isso. no próximo episódio No próximo do episódio. Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.